Silvia, Nayara. Essa Nayara é do que a gente fez Teta Healing, Barras. Silvia de São Miguel do Gostoso. Oi, Silvia. Tudo bom, querida? Estamos aqui iniciando, como toda quinta. Oi, Nayara, um beijo. Você teve em Natal? Você ainda está em Natal, querida? Você e o Juliano estiveram em Natal, não foi isso? Aqui iniciando. Que bom, que bom. Tá quente aí em São Miguel, Silvia? Assis Santiago. Ah, que maravilha. Aproveita Natal. Tava aí há pouco tempo. Ju, Grave, minha amiga entrando, todo mundo entrando. Aqui. Nossa, aqui em São Paulo tá bastante quente. Toda quinta-feira, às 21 horas. Massa, que legal. Toda quinta-feira, massa, boa sorte, Nayara. Que legal. Toda quinta-feira, às 21 horas, aqui no Teatro da Mente, tem sempre algum ao vivo e alguma live pra gente poder falar de constelações familiares. E hoje a ideia da live é a gente poder falar dessa filosofia prática, as constelações na prática, no nosso dia a dia. O que é aplicar esse conhecimento, esse conjunto de conhecimentos que o Bert Helling nos deixa, né? Enfim, para que a gente possa, a Alda entrando, para que a gente possa olhar para a nossa vida a partir desse olhar sistêmico. Então a ideia da live de hoje é poder a gente falar das constelações familiares na prática, no nosso dia a dia. Como olhar para a vida, para o nosso dia a dia, a partir desse conhecimento das constelações familiares. A gente às vezes acha que constelar, que fazer uma constelação é só a gente poder abrir um campo dentro de um encontro ou fazer um atendimento. Eu gosto sempre de pensar que nós constelamos quando nós mudamos a percepção diante de alguma coisa. Quando a gente amplia o olhar e a gente começa a enxergar de uma maneira mais ampliada. Isso diz respeito a constelar. E a gente pode estar constelando no nosso cotidiano, porque às vezes você escuta alguma palavra, você escuta alguma coisa, você vê alguma coisa e aquilo te faz e cria uma mudança de percepção. E essa mudança de percepção, isso é uma constelação que acontece dentro de você. Então, como é que a gente pega um conhecimento como esse das constelações familiares e a gente coloca na nossa dia a dia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Como é que a gente vê o nosso cotidiano pela perspectiva das constelações familiares? Porque as constelações familiares, elas não são um campo da psicoterapia. É além disso. É um conjunto, eu gosto muito de falar disso. Assim, as constelações familiares, elas são um conjunto de conhecimentos sobre as relações humanas. Para quem estuda, para quem não sabe, por exemplo, lá no grupo do WhatsApp alguém me perguntou: João, mas você não mora em Natal? Eu divido hoje, na verdade eu somo hoje a minha vida na dinâmica entre duas cidades, que é Natal e São Paulo. Eu gosto muito de falar disso, assim, porque isso para mim diz respeito à visão sistêmica que tenho hoje sobre as minhas escolhas, sobre o que eu tenho feito. Natal, ela é muito aonde eu ancoro o meu feminino, é a cidade que nasci, né? Onde a cidade está minha família, é a cidade onde está as minhas raízes mais profundas. E Natal é meu útero, Natal é minha mãe. E São Paulo é onde eu me lanço no mundo, é onde eu me lanço nessa aventura de poder desbravar conhecimentos como conhecimento sistêmico, porque é aqui em São Paulo que eu faço a minha formação e a minha pós-graduação em constelações familiares pela Hellinger Schule. Existem diversos cursos por aí de constelação familiar, mas Bert Hellinger criou uma escola, que é a Hellinger Schule, juntamente com a sua esposa, com a Sophie Hellinger. E é nessa escola que eu faço a minha formação. Eu tive a necessidade de ir até a fonte, até o Bert, para entender um pouco mais o que é isso. Já tive outras formações, mas sejam bem-vindos vocês que estão chegando aí. Para quem não sabe, toda quinta, repito, às 21 horas, tem um conteúdo para a gente falar aqui de alguma área da vida a partir do olhar das constelações familiares.
Então, é aqui em São Paulo onde eu desenvolvo os meus estudos e as minhas formações em constelação familiar e em outras práticas, e em outras ferramentas terapêuticas. E então vivo muito esse trânsito Natal-São Paulo. Natal coloco muito no meu coração porque para mim tem muito essa perspectiva de uma cidade mãe, e de São Paulo uma cidade pai, é aquela que me lança para o mundo, porque na sistêmica a gente fala muito disso, né? A mãe é a vida, o pai é o mundo. Então eu vivo nessa dinâmica entre mãe e pai muito profundamente dentro de mim, nesse diálogo com essas duas cidades, com a minha alma, e num processo de integração mesmo dessa dinâmica nas duas cidades. Então fica aqui, para quem me perguntou se eu não moro em Natal, eu moro nas duas. Eu me sinto hoje uma alma que tem integrado as duas cidades dentro do meu coração, tanto Natal quanto São Paulo. A ideia da live de hoje é poder pegar este conteúdo das constelações familiares e olhar para isso na vida prática, no nosso dia a dia. Para eu poder falar de constelação familiar... Oi, mãe! Minha mãe tá entrando aí também para ver. Tava falando de Natal, minha mãe entrou. Para eu poder falar, Luciana, Vitor, para eu poder falar de constelação familiar, eu preciso primeiro falar um pouco do que são os princípios que norteiam a visão das constelações familiares diante da vida. Porque são esses princípios que vão fazer com que a gente se posicione diante da vida e que a gente ative o nosso olhar para o nosso dia a dia, para a gente ir mudando as percepções e compreendendo determinadas áreas da vida, para que a gente vá avançando e evoluindo na nossa existência. As constelações familiares, elas fazem parte daquilo que o Bert Hellinger, junto com a Sophie Hellinger, estruturaram como a Hellinger Science, que é a ciência das relações de tudo o que existe. Por isso que o campo das constelações familiares hoje eles estão aplicados em diversas áreas do conhecimento. Você vai ver constelação familiar aplicada em organizações, em empresas, organizações, ONGs, em instituições diversas, na cultura de empresas. Você vai ver um olhar sistêmico, você vai ver as constelações familiares aplicadas dentro do direito, com um olhar sobre isso tudo que eu vou falar agora, mas um olhar aplicado ao direito, o que a gente chama de direito sistêmico. E isso o Brasil é ponta de lança nesse olhar para o direito, pela perspectiva sistêmica das constelações familiares. Você vai ter as constelações familiares aplicadas à saúde, você vai ter as constelações familiares aplicadas ao campo da pedagogia sistêmica, você vai ter constelação familiar atuando em tudo que é área da vida prática. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para a gente poder olhar para o campo dos relacionamentos, para o estudo dos relacionamentos, o Bert Hellinger nos traz, porque é a partir do olhar do Bert Hellinger que eu estou falando. O Bert Hellinger ele vai nos trazer alguns princípios que são básicos. E o que o Bert vai dizer é que para que o amor seja possível, para que o amor aconteça, é preciso uma ordem. E que ordem é essa? São as leis sistêmicas. É o que a gente chama nas constelações familiares de ordens do amor. Isso é um ponto. E o outro ponto é um estudo sobre a consciência, onde o Bert vai falar da boa e má consciência, onde o Bert vai falar que a consciência se divide em 3. Então, para que a gente possa entender e aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, na vida prática, a gente primeiro precisa entender esses princípios que norteiam a postura, porque é a postura diante da vida que vai fazer com que a gente possa ir transformando Alguém está perguntando, are you from Peru? Estou falando português, eu estou no Brasil. Estou com cara de peruano, isso talvez possa estar na minha ancestralidade. Nos meus antepassados, vai que, né? Também diz respeito a isso também. Para a gente poder olhar para a vida e olhar para a vida pela perspectiva sistêmica, a gente vai entender primeiro o que são esses princípios. E o Bert vai dizer que
Para que o amor exista, é preciso uma ordem. E essa ordem são leis naturais, são leis sistêmicas. E as leis são divididas em 3, que são: o pertencimento é a primeira lei. O que o Bert vai dizer com o pertencimento é que todos, absolutamente todos, temos o direito a pertencer. E isso, quando a gente coloca isso no coração, a gente vai ver que, se a gente olha para a vida como a vida está hoje, à medida que eu levanto bandeiras, e muitas bandeiras, as bandeiras que levanto, elas geram sempre a exclusão de alguém. Todo princípio de guerra é um princípio de competição. O pertencimento inclui tudo e todos. Cabe tudo e todos dentro da vida. Então, muitas vezes, por viés ideológicos e políticos, quando a gente olha para a vida, em detrimento de alguma coisa, eu excluo o outro. Em detrimento de um olhar para a vida diante de determinada formação ou de determinado pensamento ideológico, eu excluo alguma outra coisa. E esse é um princípio de guerra. Para a gente poder aplicar isso na vida e olhar, por exemplo, de uma maneira mais ampla, dentro de uma cultura de paz, tudo e todos têm lugar, todos pertencem. Dentro de um sistema familiar, todos têm o direito de pertencer. Então, se algo está excluído de seu sistema, você vai manifestar de alguma maneira na tua vida a presença dessa exclusão, para que você possa colocar no seu coração e incluir aquilo que está excluído. Muitas vezes a gente é educado, e perceba se você está, talvez no seu coração e na sua alma, um pouco mais distante de sua avó, um pouco mais distante de seu pai. Perceba se dentro da sua família existem processos de exclusão de masculino, por exemplo, que é muito comum a gente perceber nos dias de hoje. Quando alguém da família que se perdeu e ninguém deu por si, alguém da família que migrou e perderam contato, e de repente isso é um homem, e aí esse homem daqui a pouco é um sobrinho teu, e aí esse sobrinho teu, por exemplo, desenvolve uma depressão. Aí é um irmão que está vivendo um problema de saúde fortíssimo. Aí é um outro homem da família que está tendo problemas com o trabalho, com a prosperidade financeira. Isso mostra que há algo excluído, e há algo excluído dentro do masculino desse sistema familiar. Então é preciso começar a incluir isso que está excluído, para que esse tipo de padrão deixe de operar sobre a família. Porque enquanto isto não for incluído, este padrão continuará de geração a geração, até que algo possa, ou alguém comece a incluir isso que está excluído. E assim isso vai tomar um formato da resolução das questões de conflitos e dos nós existenciais que alguém pode estar desenvolvendo ao longo da vida, seja na área da saúde, na área do trabalho, na área dos relacionamentos. Esse é um ponto-chave. Tudo e todos têm o direito de pertencer. Essa é a primeira ordem, a primeira lei sistêmica. A segunda lei é a hierarquia. A hierarquia é a lei que me coloca no meu devido lugar. Eu posso muita coisa na vida, mas estando apenas no meu devido lugar. E o que o Bert quer dizer com isso é que todos, estou aqui com uma colinha, é que todos nós só vamos ter força quando nós estamos no nosso devido lugar. É só assim que eu vou tomar a força para poder realizar as coisas que eu desejo na vida. Então, isso quer dizer que todo ser é definido pelo tempo. O que é que se abriu atrás de mim para que eu pudesse existir? Quantos e quantas homens e mulheres existiram atrás de mim, passaram pelo que passaram para que eu pudesse estar aqui hoje? Isso diz respeito à hierarquia. Alguns pagaram preços, alguns viveram conflitos, outros tiveram jornadas na busca de muito sucesso ou de muito fracasso, mas esses foram movimentos que estão e que me antecedem e que colocam todos esses como sendo fontes de força para mim. E eu só vou conseguir tomar a força se eu estiver no meu devido lugar. Para que eu esteja no meu devido lugar, eu preciso honrar
tudo isso. E esse é um ponto-chave. Como é que você está honrando tudo aquilo que lhe precede? Porque se no seu coração e na sua alma há um processo onde você não honra alguma coisa, seja o seu pai ou sua mãe, o que vai acontecer? Se você está julgando a sua matriz de existência, que é pai e mãe, por exemplo, ou se você não reconhece aquilo que você teve como certo, a vida do jeito que foi, os pais do jeito que são, que você nasceu na cidade e está tudo certo, e se você não toma isso no seu coração de uma maneira grata, honrar é tomar com gratidão, você vai jogar para a vida e para o outro, para que este outro possa lhe dar aquilo que você não reconhece que você teve. Então vamos pensar no campo dos relacionamentos. Como é que alguém pode te dar alguma coisa se o que você está buscando compreender dentro de você diz respeito a aceitar e a tomar aquilo que os teus pais te deram? E você não está conseguindo, porque você não está no seu devido lugar. E em não estando no seu lugar, você não tem como tomar tudo isso. A atitude do que a gente fala de tomar a vida do pai e da mãe diz respeito a honrar. Honrar diz respeito a tomar tudo que foi com gratidão, a incluir tudo com gratidão, ou seja, a colocar no coração que tudo e todos pertencem. E isso também vai se relacionar com a primeira lei, que é a lei do pertencimento. E isso é um exercício, é uma postura que eu vou exercitando e desenvolvendo dia a dia dentro de mim. Porque se eu não tomo isso, eu muitas vezes posso me sentir como uma vítima da minha própria história. Uma vítima de meus pais. E ao me sentir uma vítima de meus pais, eu vou reproduzir ao longo da vida situações para que eu possa me manter no lugar de vítima. E toda vítima, ela precisa de aliados ali para que ela seja vítima. E muitas vezes ela carrega em si muita raiva. E essa raiva é uma raiva que está direcionada aos pais. Então não há como você se desenvolver e prosperar na vida se você está ainda nesta posição interior, que é a posição da vítima, do vitimismo. Se você pratica o seu trabalho, ou se você levanta determinadas bandeiras onde você usa essa carga do vitimismo, em algum momento isso retornará para você, porque na figura de um perpetrador, porque toda vítima ela é um perpetrador em potencial, porque ela carrega essa raiva de um sentimento essencial que ela ainda não integrou dentro dela, de alimento, porque ela não conseguiu tomar aquilo que ela recebeu como sendo certo, como que era o que podia ter sido. E quando eu tomo aquilo que podia ter sido como certo, isso se torna uma força. E aquilo que os meus pais não puderam me dar, agora eu é que me dou. E eu, com a humildade de estar no meu devido lugar, vou buscar fazer um pouco mais do que eles fizeram. Porque aquilo que eles não conseguiram me dar, agora sou eu que vou me dar. Os pais que dão muito aos filhos, que entregam demais aos filhos, eles não conseguem, no seu processo de educação, educar dentro dos filhos essa força de tomar. Por isso que muitas vezes uma herança pode ser um processo muito delicado para quem recebe. Porque você não tem a força de tomar aquilo para você. Porque aquilo foi feito por outra pessoa, foi construído por outro. Então, como eu honro aquilo que recebi, aceito aquilo que recebi, e aquilo que eu não pude receber, eu agora me dou. Eu agora, com toda a humildade, agradeço e sigo na busca. Então é quando eu consigo tomar a força de criar para mim aquilo que eu desejo na minha consciência individual. E a terceira lei, estou um pouquinho gripadinho, é a lei do equilíbrio de troca. É o equilíbrio de dar e tomar, dar, receber. Dos pais e professores, nós recebemos. E nós podemos apenas compartilhar aquilo que
que recebemos. Alguém que não compartilha aquilo que recebe é alguém que está fadado a uma obesidade de conhecimento e que de alguma maneira essa pessoa irá... Veja que isso também tem muito a ver com a nutrição, a relação com a saúde. Que isso irá fazer com que essa pessoa caminhe com peso, porque ela não está compartilhando, ela não está devolvendo para a vida aquilo que ela recebeu. Um beijo, mãe, tá saindo, é? Ela não está compartilhando para a vida aquilo que ela recebeu. Então, um equilíbrio de troca, por exemplo, daquilo que você recebe dos pais ou dos teus professores, isso é a visão na pedagogia sistêmica, diz respeito ao que você compartilha para a vida. Então, à medida que eu recebo, eu entrego. Quando eu recebo algo de alguém, quando eu vou para o mundo, é aí onde começa a dinâmica do equilíbrio. Porque à medida que eu recebo algo de alguém, a minha alma desenvolve imediatamente um sentimento de gratidão. E é esse sentimento de gratidão que vai fazer com que eu queira devolver um pouco melhor aquilo que eu recebi. E ao devolver um pouco melhor aquilo que eu recebi, eu também, inconscientemente, essa dívida, através da gratidão do outro, vai ser gerada. E o que é que vai acontecer com ele? Ele vai querer este outro, ou esta outra vai querer devolver para mim aquilo que eu entreguei. Então, à medida que eu entrego, eu recebo. Eu entrego, recebo. Eu dou e tomo. E é esse pequeno desequilíbrio que faz com que as relações elas possam avançar, elas possam se desenvolver. É onde a gente começa a criar vínculo com as pessoas. Então, todo campo de relacionamento ele só será próspero quando eu consigo desequilibrar um pouco esta dinâmica entre aquilo que eu dou e aquilo que eu tomo para mim. Se você por isso que a gente usa, e eu gosto muito da expressão muito obrigado, porque inconscientemente quando eu recebo alguma coisa, quando eu digo muito obrigado, é porque dentro de minha alma vai existir esse sentimento de obrigação em devolver aquilo que recebi. É importante para a relação que eu devolva. Perceba-se quando você se relaciona em qualquer campo da vida, se você não está entregando demais. Se você entrega demais, você vai desequilibrando cada vez mais essa dinâmica do receber. Você vai dizendo para o outro que você não precisa receber, ou então que ele não tem condições de lhe entregar. E isso vai fazendo com que a gente se distancie. Isso vai fazendo com que as relações percam vínculo, elas percam amorosidade, elas percam afetividade. E para que a relação ela possa se desenvolver e aperfeiçoar, é preciso esse equilíbrio do dar e tomar, que ele é dado por esse pequeno desequilíbrio da gratidão. Esse pequeno desequilíbrio, porque quando a gente se sente muito obrigado a devolver, o outro também, de uma certa maneira, vai devolver para mim. E assim as relações vão caminhando. Então, quando o Bert nos coloca essas ordens, e eu começo a tomar isso enquanto um princípio de vida, eu vou entendendo o quanto eu preciso organizar dentro de mim, o quanto eu preciso ordenar dentro de mim isso enquanto postura, para que o amor possa acontecer. Porque há dois tipos de amores, segundo as constelações: o amor que cura e o amor que adoece. Dentre outras especificidades sobre o amor, né? O amor cego, a outra, aí só isso aí dá uma live pra gente poder falar de amor. Mas eu vou dividir nesses dois, entre o amor que cura e o amor que adoece. O amor que cura é esse amor que ele só acontece quando a gente vive essas ordens. Quando a gente está com essas ordens na alma. Quando eu entendo no meu coração que tudo e todos pertencem. Para isso é essencial que não haja julgamento, porque se eu julgo, eu excluo algo. Todo julgamento é um princípio de um tribunal dentro de mim, onde alguém será excluído. Então, se eu julgo, eu excluo. Então, quando tudo pertence, quando eu coloco no meu coração que tudo e todos pertencem, eu aceito tudo do jeito que é. E aí eu tomo tudo isso como uma força. Quando eu me coloco no meu devido lugar, pensando esse princípio e essa ordem da hierarquia, eu tenho como honrar e tomar essa força, e aquilo que não me foi dado, eu agora me darei. E aí, quando eu entendo isso, também eu posso ir equilibrando as minhas relações entre aquilo que eu posso dar. E não dou além do que eu posso. Eu só dou aquilo que posso. E honro aquilo que o outro pode me dar. E assim as relações caminham mais equilibradas. E um outro ponto é o ponto das consciências,
que é a boa e má consciência. E aí eu quero pegar um conceito muito básico, que é o conceito de pecado. O que é que muitas vezes o pecado nos diz? Ele vai falar de nossa má consciência. E o que o Bert vai falar sobre a boa consciência e a má consciência? A boa consciência, ela diz muito respeito à obediência. E a má consciência, talvez ela esteja mais atrelada a essa ideia de pecado, porque tem a ver com a ideia de transgressão. E aí, para a gente poder evoluir um pouco na vida, a gente precisa suportar a dinâmica da má consciência. A gente precisa ter a força de suportar o que seria os efeitos dessa má consciência na gente. E como é que ela se dá? A partir daquilo que nas constelações familiares a gente vai chamar de lealdades, que são lealdades invisíveis. Essas lealdades invisíveis, elas se dão, e eu vou dar um exemplo. Você imagine para pessoas que saíram de um contexto de pobreza muito grande, e essas pessoas começaram a ascender economicamente na vida, elas inconscientemente elas podem carregar culpas muito fortes, porque elas vão começar a ter aquilo que a família não teve. E por uma lealdade invisível, muitas vezes a gente desenvolve atitudes autossabotadoras, por exemplo, como a procrastinação. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente procrastina, mas a gente procrastina para que a gente se mantenha leal. É esta lealdade invisível que faz com que eu não suporte esse sentimento de uma má consciência, porque ele está me fazendo me distanciar do meu campo. Se o meu campo familiar ele tem a vibração da pobreza, à medida que eu começo a me desenvolver economicamente, na minha alma é como se eu estivesse me distanciando. E o Bert Helling vai nos dizer que um impulso maior do que a vida, nós temos um impulso de pertencer. Então muitas vezes a gente procrastina ou a gente cria estratégias de autossabotagem para que a gente possa se manter pertencente, ou seja, para que a gente possa se manter nessa ideia de uma boa consciência. Mas nessa ideia de uma boa consciência não há a evolução, porque para a evolução é preciso a transgressão, é preciso que a gente suporte um pouco essa desobediência, esse ato de desobedecer. E para isso é fundamental que a gente precise negociar com as nossas consciências. Negociar no sentido de eu honro tudo aquilo que me precede, eu honro a minha tradição familiar, mas eu caminho um pouco mais com esse espírito de transgressão e com essa força da transgressão para que eu possa evoluir. Porque se eu fico só no campo familiar, não há evolução, não há desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente deseja se lançar na vida para conquistar determinados objetivos ou determinadas metas e a gente não consegue porque a gente não está conseguindo suportar os efeitos dessa má consciência. E o que vai fazer com que a gente desenvolva-se é essa força de suportar os efeitos dessa má consciência. Então, no campo da prosperidade, por exemplo, é só assim que será possível que eu possa, por exemplo, me sentir prosperando financeiramente, sabendo que eu posso honrar o meu passado e fazer um pouco mais, suportando os efeitos dessa má consciência, um pouco mais do que aqueles que me precederam. Porque se eu não suportar, não vai haver evolução. Porque se eu não desenvolver essa força, não vai haver um processo onde você vai honrar os desejos e os apontamentos da sua consciência individual. Então, eu percebo muito isso quando você vê um jogo de futebol, por exemplo, e que você vê que algum jogador daquele saiu de um contexto de pobreza muito grande e de repente o cara ascende financeiramente, e algumas carreiras elas são até meteóricas. Presta atenção como muitas vezes a postura de um jogador quando ele faz um gol, muitas vezes ele está ali agradecendo a família. E ao fazer isso, qual é a postura? Ele toma
a história dele, com toda a dificuldade que essa história teve, ele honra aquela mãe e aquele pai, mas ele, ao fazer isso, ele diz assim, mas eu vou caminhar um pouco mais, tomando e honrando esse passado, essa tradição familiar, como força para que eu possa seguir adiante, porque se ele não fizer isso, ele vai ficar preso dentro daquele contexto, não vai haver evolução. Então, o que faz com que a gente possa, muitas vezes, quiçá, enfrentar os nossos desafios é essa capacidade de suportar os efeitos da má consciência, dessa culpa, porque é frequência da culpa, não uma culpa cristã, porque esta culpa, pensando a ideia da culpa cristã, nos faz ficar na boa consciência, e se a gente fica só no campo familiar, a gente não tem como avançar um pouco mais, e aí você vai ver que isso tem implicações concretas no teu desenvolvimento profissional, no desenvolvimento de suas relações, no desenvolvimento de sua saúde. Para aqueles que estão, por exemplo, solteiros, muitas vezes eles não conseguem encontrar um companheiro ou uma companheira, porque se eles encontrarem, eles vão ter que enfrentar os efeitos dessa má consciência, desta culpa. Porque se esse filho tem muitos pontos de vista sobre os relacionamentos dos pais, e ele caminhou na vida olhando para os pais de uma certa maneira e para esse relacionamento, e vendo esse relacionamento a partir da prerrogativa da dor, ou porque a mãe, essa filha vê a mãe ou esse filho vê a mãe como uma santa, vai ficar muito difícil, vai ficar realmente muito difícil para que esse filho encontre uma companheira, porque como é que ele vai encontrar uma santa? Né? Então, para isso, é preciso suportar os efeitos dessa má consciência. E na prática, como é que a gente coloca isso e esse campo das constelações? Um exercício de postura diária, constantemente, porque esse exercício de postura é o que faz com que a gente vá mudando a percepção, é o que faz com que a vida vá se alternando, e a gente vai ver que de repente os efeitos concretos disso, eles vão se dando no campo profissional, no campo dos relacionamentos, no campo da saúde. Um primeiro princípio, uma primeira atitude é buscar colocar no coração uma atitude de não julgamento, sair dessa dualidade que o julgamento gera, e tomar tudo aquilo do jeito que é. Não julgar, colocar no meu coração que tudo e todos têm o direito de pertencer. Seja um governo que você discorde ou não, seja uma postura de alguém ou determinada situação que está te incomodando, e se você incluir aquele incômodo dentro de você e entender o que aquele incômodo está querendo te mostrar enquanto força. Porque se você exclui, aquilo vai aumentar. E se você incluir? E se você tirar o julgamento sobre aquilo? Se você baixar as suas barreiras? Imagine o que pode acontecer. E se você entende e coloca no seu coração que aquilo é um processo de aprendizado para você. Então, uma postura como essa, para você, por exemplo, que é professor. Eu me lembro de minha mãe, que é professora, ela estava aqui, não sei se minha mãe saiu, mas minha mãe dizia assim, eu jamais colocaria um aluno para fora de sala, porque eu preciso me resolver com ele em sala de aula. A atitude de minha mãe nesse sentido diz respeito a incluir aquele aluno e não a excluí-lo. E assim é possível que aquele aluno possa ser visto para além dos olhos do julgamento social de uma sala de aula e do julgamento de um professor. E aí aquele aluno não tem como encontrar uma frequência de vítima dentro dele, porque ele não está sendo excluído. Porque quando ele... Mãe tá aí, né, mãe? Porque quando ele é excluído, ele é colocado e é reforçado dentro dele essa ferida do vitimismo. Veja como uma prática como essa, agregada
a pedagogia, ela pode revolucionar muito o campo da educação. Ao fazer isso, eu começo a desenvolver na vida uma visão mais em perspectiva, uma visão mais ampliada. Eu não olho a vida só pelo buraco de uma fechadura, mas eu começo a olhar sistemicamente tudo, desenvolvo um olhar mais ampliado. Eu começo a desenvolver uma visão, a uma expansão de olhar que diz respeito a uma expansão de consciência, porque eu começo a compreender que não existe só uma consciência, mas o diálogo entre a minha consciência individual, a minha consciência familiar e a consciência espiritual. E em alguma das lives eu já falei disso, assim, sobre essas 3 consciências. Então eu começo a negociar dentro de mim essas frequências de culpa, da boa ou má consciência, porque isso vai se relacionar com estas consciências. A consciência individual, a consciência familiar, a consciência espiritual e ainda tem a consciência coletiva, né? O inconsciente coletivo. Outro ponto muito importante a ser exercitado diariamente diz respeito à gratidão. A gratidão ela só é possível quando eu tenho uma postura de aceitação. Aceitação da vida do jeito que ela é. Eu só posso caminhar e desenvolver-me um pouco mais na vida se eu tomo ela do jeito que é. Eu não posso caminhar mais em cima de uma fantasia ou de uma idealização. Eu só posso caminhar em cima de uma realidade. E a compreensão de que a realidade ela é imperfeita. Se eu entendo e tomo a realidade na sua imperfeição, eu tomo a vida com gratidão. E essa gratidão só é possível no campo da aceitação. Então, isso é uma postura diária a ser exercitada. Se eu dentro de mim não aceito alguma coisa, alguma dor, alguma dificuldade que eu estou vivendo em qualquer área de minha vida, com algum ente familiar, com alguma coisa no meu trabalho, na minha saúde, se eu não aceito isso, eu não tenho como transformar. Se eu quero rechaçar isso, se eu tiro isso da minha vida, se eu não quero ver isso, eu não tenho como ter força de lidar com isso, porque eu estou colocando a força naquilo que eu excluo e eu estou tirando a força de mim. Essa força só é possível quando eu aceito. Então a aceitação é o que lhe faz criar uma força de dizer: agora eu posso fazer um pouco mais, agora eu posso olhar para isso. Porque o ponto nesse aspecto diz respeito à solução. A solução só existe fora do julgamento. Se eu não aceito, é porque eu estou julgando. Então, se eu estou julgando, eu ainda estou no campo da dualidade. Então, eu só encontrarei a solução se eu estiver fora do julgamento. E fora do julgamento, muitas vezes, vai me colocar em desafios mesmo, de aceitar aquela situação e olhar para aquela situação e dizer: eu te aceito. Olhar para aquele outro que você está buscando excluir, por alguma razão que seja do seu coração, e você dizer: eu te aceito. Olhar, já pensou isso no campo? Se você não consegue fazer isso com o seu pai ou com a sua mãe, como você vai conseguir fazer isso com a vida? Com qualquer outra coisa? Para aqueles que participam de workshops de constelação familiar, sabem bem do que eu estou falando. Para aqueles que manifestam o desejo de participar, se preparem, porque a vida muda. Para aqueles que praticam isso ao longo da vida, se preparem, porque a vida muda. Nós não temos medo de fracassar, não. Nós temos medo do sucesso, porque é o sucesso que vai, muitas vezes, nos gerar essa sensação de culpa. Então, se prepare para o sucesso. E se preparar para o sucesso nesse sentido, o primeiro ponto para mim, pensando pelo olhar sistêmico, diz respeito a aceitar tudo que é. Para isso, eu preciso sair do campo do julgamento. Ao sair do campo do julgamento, Lidiane está colocando aqui: muda mesmo para melhor. Isso, Lidia.
Lid participou já de 2 workshops que eu dei em Natal. Ao sair do julgamento, é que eu começo a olhar para a vida fora desta dualidade entre o que é certo e errado. Eu tomo para mim do jeito que é. E ao tomar para mim do jeito que é, eu assumo a força que há em mim e não no outro, no objeto de exclusão. Por mais difícil que seja a situação, quando eu aceito ela, eu tomo dentro de mim uma força. E é uma força que muitas vezes a gente não tem ideia de que ela está se manifestando na gente. Quando eu começo a experimentar isso, eu não tenho mais como abrir mão disso. Então, ao ir muitas vezes para um workshop, para uma dinâmica de constelação familiar, você vai tomando a visão. Você vai tomando isso para si e aos poucos a vida prática, o seu dia a dia, ele vai se alterando. Para aqueles que são pais e mães, é fundamental para compreender o tipo de educação que você quer dar para o teu filho. O tipo de força que você quer que chegue até o teu filho. Porque aquilo que você não resolver com o seu esposo ou com a sua esposa, aquilo se transformaram numa questão prática na vida do teu filho. O melhor presente que uma mãe pode dar a um filho é a sua realização como mulher. O maior presente que um pai pode dar a um filho é a sua realização enquanto homem. E para isso é muito importante que eles se resolvam como filhos, para que eles possam, inclusive, sair também do papel de filhos e assumir com mais potência o papel de mãe ou de pai. Esse é um princípio básico da relação entre pais e filhos. Falei isso porque eu sei que Lidiane é mãe e tem um filho na primeira infância, e eu tenho certeza que muito da busca de dinâmicas de pais e mães é para poder enviar cada vez mais uma frequência de amor mais puro, cristalino, coerente e ordenado para os seus filhos, né? Então, e para aqueles que não sentem isso, mas que estão no movimento, esse movimento chega até o filho. Como o movimento de um filho chega até os pais. Isso é sistêmico. A gente está falando de um conhecimento que ele é sistêmico. Então, ele vai se dar numa rede inconsciente. A alteração e o desenvolvimento de alguém dentro do sistema, isso é comunicado no inconsciente para o outro daquele sistema. Então, isso para mim diz respeito a uma atitude de amor muito profunda para com a vida e com uma responsabilidade para com a vida que eu recebi e o alimento que eu sou para a vida. O alimento que sou eu para a existência. O que é a forma que tenho de honrar a vida é através da minha dinâmica e da minha praticidade no meu dia a dia, no meu trabalho, no relacionamento com os meus amigos, com os meus companheiros de trabalho, com meu esposo, com minha esposa, eu com o meu corpo, eu com o meu entorno. É sistêmico. À medida que os sistemas familiares começam a desenvolver, imagine o mundo que a gente não está criando. Mas para isso, essas posturas vão precisar ser exercitadas. E o campo da sistêmica e das constelações familiares, eles podem ser aplicados em tudo, em todas as áreas. Todas. Por isso que a sistêmica, por isso que as constelações familiares, elas vão além do campo psicoterapêutico. Ela é esse conjunto mesmo de conhecimentos, onde a gente pode e deve aplicar. Porque não adianta só você fazer uma constelação familiar se você começar a não exercitar o dia a dia disso. Eu gosto sempre de dizer 50% é constelação, mas 50% é a tua prática, é você no teu dia a dia. É você se constelando no dia a dia, nas suas relações, incluindo aquele outro que está excluído do seu coração, incluindo aquela pessoa do trabalho ou aquele chefe que você não quer aceitar aquilo. Olha para trás e perceba a tua relação com teu pai.
Se você olhar para trás, você vai ver que aquela frequência daquele chefe vai mudar sim. Se você começar a aceitar e incluir aquela atitude dentro do chefe e tomar aquilo para você, você vai ver, e se você olhar para trás, você vai ver o quanto as suas relações podem se desenvolver pela prerrogativa da paz, de uma cultura de paz mesmo. Essa cultura de paz só é possível quando você inclui. E isso é prático, é no dia a dia. É a tua postura dia a dia, cada dia que você acorda e vai para o mundo, e vai para a vida. E vai discutir política, vai viver uma vida democrática. Como é que eu incluo tudo? Como é que eu coloco isso, constelação no dia a dia? É disso que fala essa live. É um conhecimento prático. E por isso que eu falo, é muito importante tomar a visão. E estou falando isso porque essa é a importância, por exemplo, que eu dou aos meus workshops, ou quando eu faço os workshops, ou quando eu estou como aluno fazendo alguma coisa também, porque isso é o que alimenta a minha visão, isso é o que alimenta a minha postura diária, isso é o que me alimenta a alma, a entender quando eu estou excluindo algo, e eu, ao excluir aquela coisa, eu me antecipo e imediatamente eu começo a incluir, e imediatamente eu saio da dualidade do julgamento, porque imediatamente eu começo a alterar dentro de mim a frequência da vítima. E ao alterar a frequência de mim dentro da vítima, eu começo a deixar de ser uma vítima de meu pai e de minha mãe. Mas para isso é preciso conhecimento sobre essas ferramentas. É preciso conhecer para poder exercitar. É uma filosofia prática. Constelações familiares como uma filosofia prática. Hoje você não postou sobre aquele gesto de profissionais da saúde, tão lindo, profundo e sensível. Foi um ótimo exemplo de constelação na prática. Poderia dar outros exemplos? Alda, eu postei nos meus stories. Tá nos meus stories isso. Quem terminar aqui, vai ali nos meus stories, porque tem um bilhetinho que eu acho que as enfermeiras ou obstetras deixaram de uma criança que nasceu e faleceu. E aquilo é um exemplo muito prático de como a gente pode exercitar isso no dia a dia, né? Tenho exercitado minha postura e aos poucos as coisas vão acontecendo e impulsionando mais a postura. Postura, Lidiane. Essa frase tem participado no meu dia a dia como estímulo, obrigado. E no grupo também. Então, vou dar um exemplo muito prático, Alda, do quanto a gente pode exercitar uma postura. Vou pegar um ambiente de trabalho. Imagine que dentro do ambiente de trabalho você tem uma dificuldade imensa na relação com determinada pessoa e você está excluindo aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela está representando algo dentro de você que você não quer ver. Que você está com dificuldade de incluir dentro de você aquela pessoa. E que tal começar a exercitar na tua vida a inclusão daquilo que está lhe incomodando? O que é que está lhe incomodando naquela pessoa? Qual a postura daquela pessoa que está lhe incomodando e por que você está vendo aquela postura? O que é que a postura daquela pessoa está espelhando em você? Quem é que tinha aquela postura com você? Quando eu começo no dia a dia, no ambiente de trabalho, a incluir aquele outro, eu estou saindo do julgamento. Imagine o que isso não vai, os efeitos que isso não vai ter na cultura de uma empresa. Imagine os efeitos que isso não vai ter numa cultura de paz mesmo na vida. Esta é uma aplicação, por exemplo, muito prática de uma postura que você pode ter. Uma outra postura, vou falar aqui de dinheiro, que é um tema que eu tenho mergulhado muito nele. Qual é a sua postura diante do dinheiro? Você tem medo do dinheiro? Muitas vezes as pessoas falam, eu quero me tornar rico, eu quero ser rico. Para quê? Por quê? Você quer o quê com dinheiro? Porque você quer comprar bens, isso, aquilo, outro e tal, tá bom. Mas a serviço de quê? Porque o dinheiro é uma energia a serviço da vida. E ele só tem força
quando esse dinheiro chega com um propósito, quando ele chega com esse sentimento de humildade de que ele está a serviço da vida. Qual é a relação que você mantém, por exemplo, se você é empresário, com os seus empregados a partir do dinheiro? Qual é a relação que você, enquanto empregado, tem com a sua empresa? Com o dinheiro que você recebe, com aquilo que você entrega com o seu trabalho e com aquilo que você recebe pelo seu trabalho. Para que você quer? Qual seria o seu cotidiano se você fosse rico? Como você se comportaria? Se eu olho para o dinheiro pela perspectiva do gasto, da falta, então algo dentro de mim está anunciando que há um vínculo e um voto de pobreza. E este voto diz respeito a algo inconsciente na minha família. Porque o dinheiro é uma energia de movimento. O dinheiro é uma energia de investimento. Ao olhar com o dinheiro pelo medo da falta, então algo está sendo mostrado que está excluído. Isso pode estar vinculado a algum fracasso financeiro no teu sistema. E como é que você inclui esse fracasso dentro de você? Toma esse fracasso como uma força? Ou quiçá sai da frequência do fracasso, ou deixa de usar até essa palavra, mas aquela falência de uma empresa ou de alguma coisa, de um ente familiar lá atrás, aquilo se torna uma força para que eu, inclusive, possa mudar a minha postura diante do dinheiro. O dinheiro mostra muita coisa pra gente poder exercitar o nosso olhar sistêmico. O que é que está excluído que não me faz olhar para o dinheiro com coragem? O que é que está excluído dentro de mim que não me faz olhar para o dinheiro com a ousadia? A ousadia de ser alegre com aquilo que eu recebo, de ser alegre com aquilo que eu invisto, de entregar, de pagar as minhas contas com alegria. Ao pagar as minhas contas com alegria, eu honro em mim este poder de fazer isso. E se eu honro em mim este poder de fazer isso, então algo eu estou honrando de força em mim. E ao honrar isso, eu posso ter mais força. E aí eu posso cada vez mais manifestar essa energia do dinheiro na vida. Mas se eu fico buscando no dinheiro algum tipo de reconhecimento social, ou se eu fico buscando no dinheiro algum tipo de desenvolvimento de poder, é porque talvez eu precise olhar para o meu pai ou para minha mãe. Algum reconhecimento eu ainda estou precisando sentir deles. Sabe um filho que ainda diz que precisa dar orgulho para o seu pai? E o cabra tá lá com seus 35, 40, 50 anos de idade e ele ainda tá falando disso. O dinheiro não tem essa função de dar orgulho a nada, né? Então é assim que a gente coloca na prática, na postura, no desenvolvimento diário. E quando eu tomo esse conhecimento para mim, eu tenho chances concretas de exercitar essa postura. E aí eu estou falando também tudo isso porque quero colocar aqui que no dia 29 de fevereiro, provavelmente eu estarei em Natal fazendo mais um workshop de constelação familiar. E aqui a minha ideia talvez seja fazer dessa vez uma maratona sistêmica. Porque se tiver público lá em Natal para a gente dar essa mergulhada, a minha ideia é fazer 2 workshops com 2 temas. Um workshop com o tema com o dinheiro e prosperidade, para a gente mergulhar profundamente, para entender que crenças limitantes são essas, que movimentos autossabotadores e ocultos que são esses que fazem com que o dinheiro não se manifeste na nossa vida de uma maneira mais fluida, mais fácil, né? O que é que está me impedindo a alegria? Qual é o campo dos relacionamentos que está sendo bloqueado para que esse dinheiro não chegue até mim de uma maneira mais fácil? O que é trabalhar a prosperidade enquanto sentimento? Você já se perguntou isso? O que é que está excluído dentro de você que o dinheiro não está chegando? Quais são os pontos de vista que você tem com o dinheiro que você ainda não conseguiu mudar dentro de você?
Então a ideia desse workshop para trabalhar com o tema do dinheiro e prosperidade, o que é que está acontecendo no seu campo profissional, para pessoas que estão vivendo transições de carreira, ou estão querendo mudar a área, ou estão querendo encorpar o conhecimento dentro de sua área, o que é que está acontecendo de movimento interno que está impedindo a fluidez dessa energia do dinheiro, ou desse sentimento de prosperidade. Então essa é a ideia de um workshop, enquanto tema, dinheiro e prosperidade. E o outro tema seria trabalhar o campo dos relacionamentos. O que é que está excluído em mim que impede que os relacionamentos possam acontecer de uma maneira mais harmoniosa? E quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de relacionamento para aqueles que estão solteiros, porque para aqueles que estão solteiros, a visão das constelações familiares vai dizer que não existe gente solteira. Nós estamos em constante relacionamento. Eu estou me relacionando com algo que está oculto, ou alguém que está oculto. E é este relacionamento oculto que está impedindo que eu viva um relacionamento, que eu esteja disponível para um relacionamento, que eu possa ter a coragem de me vulnerabilizar para um relacionamento. Para aqueles que estão casados, o tema do relacionamento, para aqueles que estão casados, como é que você entende e compreende a libido como uma força de educação para o teu filho? A libido entre o casal. O que é que está mostrando, por exemplo, para você, mulher, esposa, que você é uma santinha diante do seu marido? E qual é o tipo de relação que você está comunicando para o seu filho se você se coloca nesse lugar? Né? Qual é a força que você está impedindo que chegue ao teu filho? Ou o que é que você está ancorando no teu filho porque você não conseguiu se resolver enquanto filha? Ou para você enquanto marido, o que é que está faltando em você que você está ancorando na sua esposa uma relação como se ela fosse a tua mãe? Para quem está iniciando relações afetivas, como esses relacionamentos, eles não vão gerando distância. Você dá demais? Você recebe muito? Você procura o que no outro? A gente tem que procurar o outro para quê? Você é dessas pessoas que quando termina um relacionamento se sente abandonado ou se sente rejeitado? Como é que você tem honrado os seus relacionamentos anteriores? Porque é também a honra desses relacionamentos anteriores que vai fazer com que seus relacionamentos posteriores eles possam ter sucesso ou fracasso. Como você vê, não os seus pais, mas como você vê o relacionamento de seus pais. Então, fica aqui o meu convite para que no dia 27 e 28 à noite eu faria um workshop com o tema de relacionamento ou dinheiro e prosperidade, e no dia 29 um workshop inteiro sobre relacionamentos. Então a ideia é fazer uma maratona sistêmica em Natal, dia 27 e 28 de fevereiro à noite e dia 29 de fevereiro, manhã e tarde. O lugar ainda será definido. O último que fizemos foi uma delícia ali na Farmácia Solui. Então fica aqui o meu convite. Para quem é de Natal, Rio Grande do Norte, tem uma lista já no WhatsApp rolando. Então para quem ainda está se resolvendo, para quem ainda não sentiu ou está esperando sentir esse chamado, é preciso resolver um pouquinho rápido para a gente poder agilizar essa viagem para Natal. Essa live vai ficar aqui durante 24 horas, tá bom? Então quem não assistiu, quem está entrando agora, ela está disponível. E constelações familiares na prática e no dia a dia. Você acha que constelação é só participar de um workshop e abrir uma constelação? Essa live é sobre constelações na prática e no dia a dia. E a participação no workshop, a gente tem a possibilidade de exercitar esse conhecimento no nosso dia a dia. Meu beijo aqui pra vocês. Quinta-feira que vem, mais uma live, tá bom? Sobre algum tema relacionado às constelações. Toda quinta, às 21 horas, aqui no Teatro da Mente. Beijo grande.